Muito bem, meus irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor. Eu sei que Deus já tem falado conosco e falará ainda mais através da sua palavra. Tenho compartilhado com a igreja uma série de pregações, onde temos falado sobre os olhos como a lâmpada do corpo. Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, ou todo o teu corpo será luminoso, iluminado. Então temos visto ao longo dessa série, que um desafio que temos diante do Senhor, é observar aquilo que os nossos olhos estão vendo, porque isso influencia a nossa vida, aquilo que entra pelos nossos olhos, os estímulos que recebemos, fazem toda a diferença na forma como nós vivemos. E ao longo desse tempo, hoje eu pregarei a quarta mensagem dessa série, nós já falamos sobre alguns assuntos muito interessantes aqui. As pregações que já preguei dessa série, tanto quanto das outras séries, estão arquivadas lá no YouTube da nossa igreja. Então, se você tem curiosidade de assistir, você pode ir lá no YouTube da Igreja Batista Aeroporto e assistir, ou você pode baixar o aplicativo da igreja e lá também você terá acesso a todos esses conteúdos. Então, ao longo dessa caminhada, onde nós estamos falando sobre os olhos como lâmpada do corpo, nós já falamos sobre o olhar do desejo. Lembra? A serpente seduziu Eva para olhar para aquele fruto proibido e desejá-lo. E isso trouxe o pecado, a queda, o mal para o mundo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a maioria das coisas que nós desejamos porque os nossos olhos estão vendo. E isso cria em nós um vazio, uma fome, um desejo insaciável que pode nos levar para longe do propósito de Deus para as nossas vidas. No segundo momento, falamos sobre o olhar da saudade, e vimos que às vezes ficar olhando para o passado, olhando para trás, pode nos paralisar. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, e assim pode acontecer conosco se nós ficarmos presos ao passado e não permitirmos que Deus construa uma nova história para nós. Num terceiro momento, falei com os irmãos sobre o olhar da cobiça, na última semana, e nós vimos a história daquele homem chamado Acã, que tomou para si coisas que o Senhor o proibiu de tomar, e que achou que ninguém o descobriria, mas o pecado escondido de Acã fez com que todo o povo de Deus sofresse. E então ficou evidente, ficou claro de que a cobiça daquele homem fez mal a ele, a sua família e a todos que estavam ao seu redor. E nós então falamos na semana passada que nós devemos tomar cuidado, porque os nossos olhos observam as coisas e nós podemos criar em nós uma loucura que nos leve a fazer qualquer coisa para alcançar, buscar e conquistar aquilo que nós cobiçamos. E hoje, então, eu vou dar continuidade a essa série de pregações, falando sobre o olhar da preguiça. Veja só, semana passada nós falamos sobre a cobiça, e sobre como tem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para conquistar os seus sonhos. São pessoas que vão às últimas consequências, porque querem ter algo, conquistar algo. Elas precisam de algo que lhes dê completude à vida. E hoje nós vamos ver o exato oposto desse pêndulo, o outro peso da balança, o outro lado dessa moeda. E nós vamos falar sobre pessoas que têm uma relação extremamente passiva com a vida. Pessoas que são afetadas por uma preguiça tão grande, que desejam, no ditado popular gaúcho, que o mundo termine em barranco, para que elas possam ficar escoradas em algum lugar. Pessoas que se cedem à preguiça, que se permitem ver a vida passando à frente dos seus olhos, e eles ficam letárgicos como se fossem passageiros da vida, como se não pudessem fazer nada diante das coisas que acontecem. E então, ao passo que existem pessoas que estão cheias de cobiça e fazem loucuras, tem também pessoas que estão cheias de preguiça e não fazem nada, e acabam sendo levadas como folhas ao vento para todos os lados. Desde que surgiu a Revolução Industrial, lá no século XVIII, o mundo tem lidado com uma realidade diferente na vida das pessoas. Antigamente, todas as pessoas viviam dentro de um ambiente familiar, onde a família lidava com uma espécie de sustento de subsistência. Então, as famílias plantavam coisas para comer, criavam animais que pudessem ser mortos e servissem de alimento, tinham uma vida basicamente rural e uma vida artesanal. Havia dentro das pequenas sociedades as pessoas que faziam os móveis, aqueles que construíam as casas, e essas pessoas então tinham um trabalho familiar.
De tal ponto que, ao observarmos a história, podemos perceber que haviam famílias que recebiam como sobrenome a sua profissão. Famílias que tinham como sobrenome, esses são os ferreiros, esses são aqueles que lidam com gado, esses são aqueles que lidam com o campo. E isso era a rotina da vida das pessoas. Toda pessoa que nascesse precisava trabalhar, porque isso era exigido dentro do ambiente da casa, dentro do ambiente social. E em muitos casos, em muitas famílias, era até desejoso das famílias terem muitos filhos, porque quanto mais filhos se tem, mais gente para ajudar na lida, no trabalho, nas dificuldades que existem para lidar com essa vida agrária, essa vida rural, essa vida pesada do passado. Mas lá no século XVIII, quando veio a Revolução Industrial, o surgimento das máquinas e a promessa de que agora uma máquina faria o trabalho de 100 homens. E agora não era mais necessário que as pessoas ficassem presas aos seus afazeres, porque as novas tecnologias dariam acesso a um novo tipo de mundo. E a promessa da Revolução Industrial não era diferente da promessa da Revolução Digital, há pouco tempo, ou da promessa da inteligência artificial, agora nos últimos anos. A promessa de que agora nós vamos poder ter mais tempo, porque as máquinas farão o trabalho. Teremos mais tempo, porque os computadores farão o trabalho, agora na Revolução Digital. Teremos mais tempo, porque agora a inteligência artificial vai pensar por nós. E nós, então, vamos poder ter mais tempo para gastar com os nossos prazeres. E então, à medida em que a tecnologia avançou, que as facilidades surgiram na nossa vida cotidiana, o ser humano começou a viver ainda mais intensamente esse sentimento de preguiça que tem se tornado cada vez mais marcante na nossa sociedade. Há muito tempo atrás, uma criança com 7, 8 anos ganhava uma enxada pequena que ela pudesse segurar, e ela ia para a roça ajudar o seu pai e a sua mãe. Ela não fazia serviço de adulto, mas ela fazia o que se chamava na época serviço de criança. Se um adulto enche 7 sacas, uma criança enche uma, mas ela faz um trabalho. Mas o tempo foi passando e nós entendemos que as crianças precisam ter atividades lúdicas na sua infância. E então as crianças ficaram muito mais com os brinquedos do que com as enxadas. E o tempo foi passando e se descobriu que as crianças que iam crescendo precisavam de mais tempo para descansarem dos seus afazeres. E aí as escolas pararam de ser integrais e passaram a ser de meio turno. E as crianças, então, meio turno estudavam, meio turno trabalhavam. Até que chegou um ponto em que nós estamos hoje, onde as pessoas passam a infância, a adolescência, a juventude e muitas vezes a fase adulta, sem produzir nada. Pessoas que ficam vivendo dentro do ambiente da sua família, torcendo para que alguém o sustente, para que alguém cuide dele. Vemos crianças que são incapazes de fazer tarefas simples, pôr o copo que bebeu na pia para que seja lavado, retirar o seu prato da mesa. É comum vermos nos restaurantes e às vezes em até algumas casas que eu visito, as crianças que não conseguem sair do celular nem para comer. E para bem da criança comer a comida, o pai tem que colocar o desenho da galinha pintadinha, do não sei o quê. Eu não tenho filho, estou por fora disso, mas quem tem filho pequeno sabe quem é os bambambam da época, né? E tem que colocar o desenhozinho, que é para ele poder levar o garfo à boca, porque senão ele não fica parado, ele fica inquieto, ele fica agitado, ele age terrivelmente. Homens da minha idade, às vezes com a barba maior do que a minha, que perdem horas e horas a fio durante o seu dia, fazendo sabe o quê? Jogando videogame. Algo que pessoas de 40 anos da nossa sociedade fazem muito. Jogam videogame. Não conseguem acordar a tempo para ir para o trabalho, porque passaram a madrugada jogando videogame. Mulheres, que eu vejo por aí, quando estou andando pela rua, 3 horas da tarde, com roupa de academia, chegando nas academias para fazer um treino. Há algum problema fazer um treino? Nenhum. Mas uma mulher que faz um treino 3 horas da tarde, tem alguém que está trabalhando por ela, não tem? Tem alguém que está lutando por ela. Tem alguém que está dando a ela esse conforto
de não precisar cuidar dos seus filhos, não precisar cuidar da sua casa, não precisar trabalhar para apoiar a sua família. Algo de errado está acontecendo, e sem perceber, dentro da nossa sociedade, nós estamos criando uma sociedade de gente que não quer mais fazer nada. Isso influencia as nossas vidas, influencia a vida das igrejas, influencia todos os ambientes sociais onde andamos. E mais do que isso, além das pessoas terem uma relação passiva à vida e não quererem produzir nada, elas também estão sendo seduzidas por algo que só pode ser obra do inimigo de nossas almas, que é a cultura do entretenimento. Tudo tem que ser entretenimento na vida da pessoa. E alguns educadores ensinam os pais, você precisa educar o seu filho de forma lúdica, ensinando ele que arrumar a cama pode ser divertido. Ensinando a ele que se ele colocar a roupinha dele adequadamente, isso pode gamifique a vida do seu filho, para que ele aprenda a fazer as coisas. Pastores como eu entrando por essa, e falando assim, poxa, quando eu prego, a minha mensagem precisa entreter o povo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar falando com uma voz esquisita, eu vou ficar fazendo piadinha cada 3 minutos da minha pregação. Por quê? Porque eu quero que o povo ria, que o povo goste. É a cultura do entretenimento, as pessoas têm que saírem, nossa, que legal, que pastor legal, como ele é criativo, como ele é querido, carismático. Nossa, parecia que eu estava no stand-up, foi maravilhoso. Nas empresas, as pessoas estão sofrendo com isso. Você contrata um estagiário, ele chega atrasado, não quer fazer o trabalho. Se você diz para ele, olha, você fez errado, ele se magoa e diz assim, todo mundo está contra mim, ele falou que eu fiz errado, não é possível, eu não erro. Quando você o corrige, ele vai chorar no banheiro, sai da empresa, vai embora, não cumpre suas tarefas. As pessoas estão vivendo em uma sociedade completamente doentes, porque estão olhando para o mundo do ponto de vista do entretenimento, no ponto de vista da preguiça, e isso tem feito, sabe o quê? Enquanto metade não faz nada e não trabalha, a outra metade trabalha dobrado, porque alguém precisa fazer a máquina andar. E aí nós vemos pessoas que estão estafadas, mães que estão a ponto de infartarem, porque tem que trabalhar por um monte de filho que não trabalha. Avós que estão a ponto de morrer, porque tem que cuidar dos netos, porque os filhos são pais imprestáveis, que não são capazes de cuidar dos seus próprios filhos. Homens que estão entrando em colapso, porque tem que sustentar a mulher, o filho, a nora, o neto, 5 cachorros. E ainda tem que pagar o IPVA, o IPTU, o seguro, o cabeleireiro, o dentista, isso e aquilo outro. E chega uma hora que o cara fala, eu não aguento mais, por favor, me tira desse negócio. Porque enquanto nós temos uma sociedade marcada pela preguiça, nós temos gente que está sofrendo para lidar com esse povo preguiçoso. E a verdade, meus irmãos, é que esse olhar para a vida com preguiça pode atrapalhar a nossa existência. Da mesma forma como nós não podemos olhar para a vida com cobiça e queremos ganhar vantagem em tudo, nós não podemos olhar para a vida com preguiça e sermos pessoas que estão vendo a vida passar sem nos posicionarmos. É necessário encontrarmos no meio disso tudo um equilíbrio para que vivamos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso, abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. Segundo livro de Samuel 11. E nós vamos ler aí alguns versículos que vão nos ajudar a falar sobre esse tema. O olhar da preguiça. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, dos versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama,
depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para dizer: estou grávida. Palavra do Senhor aos nossos corações esta noite. Perceba que o rei Davi também foi acometido por esse espírito, esse olhar preguiçoso em relação à vida. O texto que nós lemos nos diz que havia uma época específica em que os reis deveriam ir à guerra, e por algum motivo, Davi não foi. Sabemos que o segundo livro de Samuel narra um período da vida de Davi em que Davi já estava estabilizado. E a estabilidade pode ser uma dificuldade na minha vida e na sua vida, porque pode gerar uma preguiça que nos atrapalha no nosso coração. E Davi, depois de muitas batalhas, de muitas dificuldades para conseguir assumir o trono de Jerusalém, para chegar ao lugar para o qual foi ungido por Samuel, ele então agora está sentado no trono, o seu reinado vai bem, ele está ganhando todas as batalhas, o seu reino está se alargando, e tudo que ele faz está prosperando. Então Davi está feliz com tudo que está acontecendo. Então, na época em que os reis deveriam ir para a guerra, ao invés de ir para a guerra, Davi faz o quê? Fica em Jerusalém. Eu vou mandar Joabe, vou mandar os líderes dos exércitos, eles vão dar conta de fazer isso. Eu vou ficar em Jerusalém. E o texto é até cômico, porque o início do verso 2 diz: certa tarde Davi se levantou. Você já se levantou à tarde? Bom tempo que eu conseguia fazer isso, né? Às vezes eu estou tão cansado à noite, eu deito e falo assim: ó Senhor, me abençoa que amanhã eu acorde meio-dia, 1h da tarde, para eu descansar bem. 7h da manhã, pum. Vira para lá, vira para cá, 20 minutos de luta, tem que levantar da cama. Porque a vida do trabalhador é assim, não é verdade? A gente acostuma tanto a coisa que a gente não consegue dormir até tarde. Mas Davi estava tão relaxado que ele dormiu até tarde. E ele acordou de tarde, talvez de pijama ainda, saiu dos seus aposentos e começou a andar pelo terraço. Preguiçosamente, largado, se dando o direito de ter um tempo de descanso, de desfrute. E foi justamente quando Davi baixou a guarda, que o inimigo encontrou uma brecha para tentá-lo, encontrou uma brecha para derrubá-lo, encontrou uma brecha para tentar fazer cair do seu reinado. Eu quero destacar alguns pontos assim, rapidamente desse texto, para aquecer o nosso coração e nos afastar da preguiça, para que assim nós consigamos viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Em primeiro lugar, o olhar da preguiça nos afasta do dever. Fale para quem está perto de você: você tem direitos, mas você tem deveres. Davi não tinha o direito de descansar? Claro que tinha. Ele tinha o direito de descansar, como eu e você temos. Mas será que Davi precisava descansar no tempo em que os reis deveriam estar na guerra? Há tempo de descansar e tempo de trabalhar. E o erro de Davi foi querer descansar no tempo de trabalhar. E aí isso gerou um problema para ele, porque ele fica em Jerusalém e o seu coração acaba sendo afetado por aquilo que ele vê do terraço da sua casa. A verdade, meus irmãos, é que o olhar da preguiça nos afasta dos deveres. E se tem uma palavra que que essa geração que está vivendo hoje entre nós não gosta, é a palavra. Eu ainda peguei um tempo, embora eu seja jovem, né? Nem tanto. Mas eu ainda peguei um tempo em que eu perguntava, a minha mãe me mandava fazer alguma coisa, eu perguntava assim: por quê? E adivinha o que ela respondia?
Porque eu estou mandando, acabou. Porque eu estou mandando, acabou. É por isso. Mas nós estamos num tempo hoje onde as pessoas não cumprem mais os seus deveres. E isso é algo terrível. Porque como é gostoso você descansar quando o dever está cumprido, não é verdade? Você faz o que precisa ser feito, e aí você senta e descansa com o senso do dever cumprido. Você diz, fiz o que tinha que fazer, agora eu posso descansar. Mas coisa terrível é uma pessoa que vê coisas por fazer e diz assim, daqui a pouquinho eu faço. Dá mais um tempinho para mim. Daqui a pouquinho eu vou. Só mais um pouquinho e eu vou fazer. Não, semana que vem vai dar certo. E aquilo vai virando uma protelação. A pessoa vai se tornando procrastinadora. E no final da vida, isso acaba criando muitos problemas para a sua vida. O problema de Davi é que ele estava se achando merecedor. Eu tenho direito de estar descansando. Mas ele não podia usar o seu direito antes de cumprir o seu dever. Eu sei que você tem deveres que você precisa cumprir. Então, em nome de Jesus, pare de olhar para a vida de forma preguiçosa e cumpra os seus deveres. Aquilo que cai para você fazer, faça-o. Esqueça esse negócio da gamificação, do entretenimento. Tem muita coisa na vida que não é divertido fazer. Você acha que tudo é divertido de fazer na vida? Não é. Tem coisas que são chatas, pesadas, cansativas, que você não quer fazer. É coisa difícil mesmo. Mas é melhor você já começar fazendo o que é difícil, que aí depois o mais fácil fica para depois. Encare as coisas. Não permita que o olhar da preguiça afaste você dos deveres que você tem. E aqui eu preciso abrir um parêntese assim, muito rápido. Porque hoje em dia tem muitas pessoas vivendo de atestado, sabia disso? Professora, gente, as professoras que aqui estão, me perdoem, não quero julgá-las e espero que você não seja uma delas. Mas tem professora que vive só no atestado, já viu isso aí? Ela trabalha uma semana e 2, atestado. A professora trabalha em 4 escolas ao mesmo tempo, como que ela consegue fazer isso? Enquanto ela está trabalhando uma, as outras 3, atestado. E aí os outros têm que trabalhar no lugar dela, não é verdade? Meus irmãos, deveres, precisamos cumprir os nossos deveres. Segundo, o olhar da preguiça abre espaço para perigos inimagináveis. Davi então falou, eu vou usar o direito, eu não vou cumprir o dever, eu vou usar o meu direito. Levantou de pijama, andando pelo terraço, e ele viu uma jovem linda que se banhava. Veja, que o texto diz que ele estava olhando do terraço. Mas quando ele viu Batseba, ele reparou. E a palavra hebraica é ele fixou os olhos. É como se o olhar dele estivesse passando, e ele, opa, tem alguma coisa ali. Vocês acham que Batseba estava tomando banho no meio do pátio do palácio? Batseba estava tomando banho no lugar visível? Possivelmente, lá do terraço de Davi, ele tinha uma visão privilegiada por alguma fresta que ele enxergava o banheiro. Isso é uma ilação que eu estou fazendo, mas eu fico quase que imaginando Davi procurando o melhor ângulo do terraço, para que ele possa enxergar dentro do cômodo onde Batseba está tomando banho. E ele percebe que ela era uma mulher muito bonita. E então, sem perceber, através dos seus olhos, ele é cooptado por um perigo inimaginável. Enquanto os homens todos da cidade estavam no campo de batalha lutando, apenas alguns funcionários estavam mantendo a cidade de Jerusalém funcionando e cuidando das mulheres que ficavam na cidade enquanto os homens iam ao campo de batalha. Davi estava lá, no meio das mulheres, observando aquilo que ele não deveria estar olhando. Como diz o ditado popular, cabeça vazia, oficina de Satanás. E ele então, dentro daquela preguiça, permite colocar os olhos onde ele não devia. Os olhos de Davi deveriam estar no campo de batalha, deveriam estar nas estratégias militares, mas os olhos dele estavam reparando pelas frestas para enxergar aquela mulher bonita que se banhava. E aí o inimigo começa a trabalhar na vida de Davi. A vida preguiçosa pode nos levar para lugares onde é muito mais fácil nós sermos tentados
pelo inimigo de nossas almas. Porque a pessoa que não se ocupa com algo útil é facilmente vítima de algo inútil. E pode ter certeza, todo preguiçoso que você conhece é uma pessoa que se ocupa com coisas que não levam a lugar nenhum. Eles têm dificuldade de fazer alguma coisa útil, mas coisas inúteis fazem o tempo inteiro. Ficar no celular o dia inteiro? Fica. Ir na casa dos outros conversar fiado? Vai. Fazer coisas assim que não leva a lugar nenhum? Faz. Mas as coisas preciosas não fazem, porque fazer coisas úteis nos afasta do perigo das inúteis, do perigo de sermos tentados com perigos terríveis e inimagináveis. Porque o ócio é muito perigoso quando ele não atua da maneira como Deus deseja. Então, quando você se permite ficar preguiçosamente, repousando seus olhos onde você não deve, você está inevitavelmente dando brecha para o inimigo da sua alma. Olhe para a sua vida, pense nos seus pecados. Você não está muito mais suscetível aos seus pecados quando você não está fazendo nada? Quando você está ocioso, quando você está parado demais? Parece que o inimigo usa esses espaços de tempo ocioso para nos afetar e nos tocar. Davi estava correndo um grande risco que a preguiça criou na vida dele. E eu e você precisamos tomar cuidado com o ócio em nossa vida, com esse tempo de ficar parado sem fazer nada. Obviamente nós trabalhamos, temos nossos afazeres, precisamos ter o nosso descanso, mas quando você percebe que o seu descanso está lhe dando espaço para pensar coisas que você não deve pensar, para olhar coisas que você não deve olhar, para fazer coisas que não edificam, pare com esse ócio e volte a fazer alguma coisa, que é melhor você estar ocupado e firme do que estar ocioso e tentado pelo inimigo de nossas almas. Terceiro lugar, além de nos afastar do dever e de abrir espaço para perigos inimagináveis, o olhar da preguiça também diminui as nossas resistências. Até aqui, o pecado de Davi foi feio. Ele deixou de cumprir o seu dever de ir à guerra, ele, no seu ócio, repousou os seus olhos sobre algo que não devia olhar, mas se parasse por aqui, seria um pecado que não atingiria outras pessoas. Mas agora, no verso 4, Davi, ele expande o seu pecado, porque ele fica consumido pelo desejo de saber quem é aquela mulher, quem é aquela que está tomando banho, como que eu posso ter acesso a ela. E, meus irmãos, a Bíblia diz que Davi tinha várias mulheres. Aquela época em que Davi viveu, era comum que os reis tivessem várias mulheres, e Davi também tinha várias mulheres, que haviam sido desposadas a ele, que ele poderia ter relação com qualquer uma delas. Mas ele é seduzido por aquilo e ele deseja aquela mulher. Uma espécie de obsessão toma conta dele e ele agora precisa saber quem é ela. Então, no verso 4, ele pede para os seus mensageiros: vão e tragam ela até mim. E aqueles homens trazem aquela mulher até ele e ele tem relações com ela. A verdade é que aqueles que veem a vida pelos óculos da preguiça estão intimamente ligados e comprometidos com a satisfação dos seus desejos. Quando você não tem força para vencer a preguiça, você diz assim: poxa, eu acho que eu mereço experimentar coisas, eu mereço ter esse sabor doce na minha boca, eu mereço receber as coisas que eu desejo, e isso vai criando dentro de nós uma baixa das nossos padrões morais, nossas resistências, e nós vamos nos permitindo fazer coisas que não faríamos se estivéssemos ocupados com coisas que valem a pena. Davi então chama aquela mulher e tem relações com ela, não levando em conta todo o contexto do que está acontecendo ao redor dele, porque o olhar da preguiça diminui os nossos padrões morais e as nossas resistências ao pecado. Pode ter certeza que aquela pessoa que é muito preguiçosa, muito desleixada, é aquela pessoa que é uma presa mais fácil nas mãos do inimigo de nossas almas. Agora, aquele que é uma pessoa ocupada, que se preocupa em
viver a vida, em produzir alguma coisa útil, ela está tão focada nos seus propósitos, naquilo que ela deseja, que ela não tem tanto tempo para dar atenção àquilo que pode afastá-la da presença de Deus. Quando nós estamos sendo seduzidos pelo desejo, nós estamos tendo uma luta interna. Davi passou por isso. Ele olhou e ele cobiçou, e isso era uma luta interna. Mas à medida em que ele pede para os seus mensageiros trazerem aquela mulher, e ele tem relações com ela, agora ele consumou o seu pecado, e ele envolveu outras pessoas naquilo do que ele estava sendo tentado, e agora ele cedeu e vai colher as consequências disso. Isso nos leva para o quarto e último ponto dessa mensagem. O olhar da preguiça gera consequências inescapáveis. Fale aí para quem está perto de você, as consequências virão. As consequências do que você faz bem virão, bênção sobre a sua vida. Mas as consequências do que você faz mal também virão. E Davi precisou lidar com as consequências do seu pecado. Semelhantemente a Acã, Davi pensava, ninguém vai descobrir. Simples, eu sou o rei. Eu chamei essa mulher aqui, eu desejei ela, vi que ela estava tomando banho, devia até cheirosa, né? Devia depois do banho ter passado aqueles óleos que as mulheres da época passavam no corpo. Nossa, mulher cheirosa, bonita, cheirosa, linda. Oxe. Eu vou ter relações com ela, ela vai voltar para sua casa e nunca ninguém vai descobrir esse negócio. Mas o texto diz que ela estava acabando de fazer o ritual de purificação depois da menstruação. E ela estava na época mais fértil que uma mulher poderia estar. E foi Davi encostar nela e ela, pum, engravidou. E agora? Não tem mais como esconder o pecado. A barriga cresceu. E agora, o que nós vamos fazer? Aí ela, depois de um tempo, envia um mensageiro a Davi dizendo, diga para o rei que daquele encontro que nós tivemos, eu fiquei grávida. E agora Davi tem que lidar com as consequências daquilo que ele fez. O prejuízo precisa ser medido agora. E aí? O que vai acontecer? Agora Davi lembra de Urias, Davi lembra de Eliã, Davi lembra de Aitofel. Agora ele pensa, puxa vida, eu deitei com essa mulher, ela engravidou. Ela tem marido, né? O marido dela chama Urias. Urias era um dos 30 valentes de Davi. Um guerreiro de uma fidelidade impressionante. Se você continuar lendo o texto da Bíblia, você vai ver que Davi tentou armar para Urias. E Urias foi tão fiel que não caiu na armação de Davi. Um homem fiel, um guerreiro valente. Eliã também era um dos 30 valentes de Davi. Pai de Batseba. Um homem que era capaz de dar a vida pelo seu rei. E quando nós vemos o final do segundo livro de Samuel, e nós vemos a narrativa dos valentes de Davi, homens que quando Davi dizia, que vontade de tomar uma água daquele poço que tem lá no meio do campo dos filisteus, os caras pegavam as espadas e iam correndo lá e traziam água para Davi. Arriscavam a vida para ir lá pegar um copo d'água para ele. Gente que amava Davi, de todo o coração, capaz de dar vida por ele. Urias e Eliã faziam parte desse grupo, os 30 valentes de Davi. E Davi traiu a confiança desses dois homens. Aitofel era um conselheiro de Davi. Ele era avô de Batseba. Mas para o final da história de Davi, Aitofel se volta contra Davi e amaldiçoa Davi. Talvez ainda marcado por saber o pecado que Davi cometeu e a forma como ele agiu, ele se volta contra Davi. O pecado de Davi com Batseba tem uma consequência. Natã fala para ele, a espada não se afastará da tua casa. E os filhos de Davi começam a se degladiar. Morte entre os filhos. Dificuldades terríveis. Ele colhe as consequências daquilo que ele realizou. Porque ele cedeu à preguiça. Porque ele cedeu ao desejo de, eu vou deixar as coisas andar para ver como é que fica. Ele foi dando vazão aos seus desejos. E isso trouxe para ele grandes dificuldades. Quero falar algo muito sério para você nessa noite.
Se você não aprender a sair desse lugar de preguiça, e eu estou falando com adolescentes que estão aqui entre nós também essa noite. Adolescente é bicho que está preguiçoso, não é verdade? Quem dá aula para adolescentes aqui sabe, quem lidera adolescente sabe. Adolescente, você quase que tem que empurrar ele para ele fazer alguma coisa. Pergunta, como é que você está se sentindo? Estou bem. Antigamente os adolescentes eles tinham vontade de ser adulto, não tinha? Hoje em dia eles não têm vontade de nada. Nem de ser adulto, nem de ser criança, nem de nada. Eles não têm vontade de estudar, não têm vontade de brincar, não têm vontade de andar na rua, não têm vontade de nada. Se eles pudessem, eles ficavam trancados dentro do quarto deles, lá o dia inteiro, sem fazer nada. Adolescentes que estão aqui, eu estou mentindo? Vocês não conhecem muitos adolescentes que são assim? Não têm vontade de fazer nada. Os pais têm que quase brigar para fazer alguma coisa. Minha mensagem para todos nós aqui é a seguinte: temos que romper essa barreira da preguiça na nossa vida pessoal, acabar com esse negócio, fazer o que precisa ser feito, se levantar, fazer que nem o texto de Eclesiastes que nós lemos, de manhã planta a tua semente, na tarde não descansa a tua mão, faça alguma coisa, se mova, saia desse lugar, senão a sua vida não vai sair do lugar. E mais do que isso, meus irmãos, o desafio de nós entendermos o que Deus tem para a nossa vida como igreja. Essa preguiça está afetando a vida das igrejas, porque tem gente que quer vir aqui, sentar, levantar e ir embora, e não quer mais nada além disso. A minha relação com a igreja é o seguinte: eu venho aqui, eu sento, eu observo o que está acontecendo, no final eu digo, nossa pastor, você pregou muito bem hoje, ou digo para o pessoal que tocou, nossa, que pessoal que canta bem, que toca bem, ou digo, nossa, como a igreja está bonita com essas bandeiras, e vai embora para casa e acabou. Nós temos uma missão para realizar, um trabalho para fazer, vidas para influenciar. Então nós precisamos sair desse ambiente e que esses olhos preguiçosos não façam parte nem da minha e nem da sua vida. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e diante da Tua presença. Senhor, reconhecemos que dentro da nossa sociedade temos lidado com pessoas que estão marcados pela preguiça. As facilidades do nosso tempo têm feito com que nosso coração enfraqueça, com que a nossa força de vontade seja menor, com que os nossos corpos definhem, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda para que diante de uma geração tão preguiçosa, nós nos levantemos como gente que faz. Ó Deus, nas nossas casas e nas nossas famílias, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a encontrar o que o Senhor deseja que nós façamos e que nós possamos agir debaixo do Teu direcionamento. Seja na nossa vida como família, seja nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, nos nossos compromissos, nos nossos afazeres, na nossa vida e nos nossos ministérios da igreja, nos dá comprometimento com o Senhor, e que nós desejamos cumprir os nossos deveres para descansar depois. Não permita, Deus, que os nossos olhos sejam seduzidos por aquilo que o inimigo coloca diante de nós. Nos ajuda a lidar, Deus, com as dificuldades. E levanta, na vida dessa igreja, mais e mais pessoas que estejam disponíveis, que estejam dispostas a viver uma vida corajosa. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe.